questão da regulação do vídeo on demand hoje em dia ela é bem importante. Atualmente, não dá nem para você falar que existe uma regulação específica para esse segmento de mercado. O que existe atualmente é a aplicação de regras que têm a ver com outros segmentos de mercado, como o segmento de televisão por assinatura, TV aberta e cinema, que estão sendo aplicadas ao setor de vídeo on demand, que é justamente por isso que ele está passando por alguns problemas para crescer e se fortalecer aqui no Brasil. Existe uma coisa ou outra esparsa, por exemplo, regras de classificação indicativa que são específicas para o setor de vídeo sob demanda, mas uma regulação específica que alguém tenha sentado, pensado e criado especificamente para esse serviço não existe. É justamente esse problema que ele tem. Sobre essa questão do futuro dessa regulação, é importante que isso seja bem pensado, porque o vídeo on demand ele é visto como o futuro da distribuição do conteúdo audiovisual em vários mercados. Ele é um dos segmentos que mais cresce no mundo inteiro. E é importante que essa regulação ela seja pensada vendo o vídeo on demand não como uma tecnologia, como ele é visto hoje, mas como um segmento de mercado que tem diferentes produtos. Por exemplo, hoje em dia, o segmento de vídeo on demand ele é tratado como um só, mas ele inclui diferentes produtos. Um deles é o catch-up, que é, por exemplo, a possibilidade de você assistir um conteúdo que está na grade da programação da TV por assinatura, num horário que você não pôde ver, você assiste ele no catch-up. Um sistema, por exemplo, como é o da Apple Store, na qual você vai lá e assiste um filme, que é o transactional. E o próprio Subscription VOD, que é o mais famoso, que é o VOD por assinatura. O Netflix, no qual você assina, paga um valor fixo e tem acesso a um catálogo. Atualmente, todos eles são tratados como VOD, que é a tecnologia que viabiliza todos, mas eles são produtos diferentes. Então, o importante é que se há uma vontade pela Ancine de regular esse mercado, que ela se atente às diferentes modalidades e às diferentes peculiaridades de cada um desses produtos, para que essa regulação ela tenha a intenção de permitir o fortalecimento e o crescimento desse segmento no Brasil, para que os serviços que a gente tem aqui se igualem com os que são oferecidos em outros países. Um exemplo interessante para dar, por exemplo, é o do Netflix, que é um dos players mais conhecidos no mercado. Eles não divulgam muito número aberto sobre o acervo deles, mas tem alguns terceiros que acompanham, e foi divulgado, acho que em dezembro de 2014, que atualmente o Netflix no Brasil ofereceria aproximadamente 25 mil vídeos. Esses vídeos, aqui eu estou contando filmes e também cada episódio das séries que estão disponibilizadas. Esse número nos Estados Unidos é aproximadamente de 100 mil, então estamos falando de 4 vezes o tamanho da biblioteca. E outro ponto assim, que tem que ser muito cuidadoso nessa parte da regulação do vídeo on demand é a questão das obrigações que vão ser impostas a esse segmento de mercado. Eu acredito que na futura regulação é importante que isso seja primeiro pensado uma regulação para crescer e observado, por exemplo, a receptividade desse segmento de mercado ao conteúdo nacional, se é algo que já não ocorre naturalmente, antes de falar-se propriamente da imposição de cotas, como hoje em dia ocorre na TV por assinatura. A Condecine ela é a Contribuição Nacional para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica. É uma CID, que é uma espécie de um tributo, que ele incide sobre certas atividades da cadeia da indústria audiovisual, e o resultado do recolhimento desse tributo é destinado através de várias ações, como o Fundo Setorial do Audiovisual, para investir no crescimento da indústria cinematográfica e videofonográfica no Brasil. A Condecine ela foi criada em 2001 pela mesma medida provisória que criou a Ancine, e ela basicamente tem 3 grandes modalidades. Uma é a Condecine Remessa, que incide quando recursos decorrentes da exploração de conteúdo audiovisual no Brasil são remetidos para o exterior. A Condecine Teles, que é uma Condecine que incide sobre determinadas atividades do ramo das telecomunicações, e a Condecine Título, que ela é devida toda vez que um título audiovisual é registrado para exploração comercial no Brasil. Essa Condecine Título, que é o que é mais relevante para a questão do vídeo on demand, ela funciona mais ou menos assim. Toda vez que você vai registrar uma série ou um filme para exibir ela no Brasil, e esse registro é obrigatório, você tem que fazer a emissão de um certificado que é o CRT.
Esse CRT gera a exigibilidade numa Condecine desse tributo, e esse tributo tem que ser renovado uma vez a cada 5 anos, então ele não é algo que é pago uma única vez. O que ocorre, e por que isso é um problema no segmento de Video on Demand, é porque até a edição da Instrução Normativa 104 e 105, não existia a incidência da Condecine Título sobre o segmento de vídeo sob demanda. Quando a Ancine editou essas instruções normativas, ela passou a reconhecer o vídeo sob demanda como um segmento de mercado sobre o qual incidiria a Condecine. Ocorrendo isso, a Condecine passou a ser exigível sobre esse segmento. O problema é que a Condecine Título foi criada pensando nos segmentos de mercado tradicionais, a TV aberta, a TV por assinatura e o cinema. Em termos de valores, a Condecine Título, para dar exemplos práticos, ela tem um valor no vídeo sob demanda que é de R$3.000 para cada filme longa-metragem ou de R$750 para cada episódio de obra seriada. Esses valores têm desconto quando estamos tratando de obras brasileiras, é um desconto de 80%, mas como a gente sabe, a maior parte do acervo do serviço de vídeo sob demanda são estrangeiros. Então, se você pegar, por exemplo, o impacto e por que isso é um problema, ocorre quando você começa a avaliar o tamanho do catálogo que alguns desses serviços têm que oferecer. Todo mundo sabe que um serviço de vídeo sob demanda por assinatura, como o Netflix, ele é mais atraente para o consumidor por quanto mais vasto é seu catálogo. Então, um catálogo de 100 mil vídeos, por exemplo, do Netflix, se eu entender que, seguindo a lógica que a gente observa aqui no Brasil, que aproximadamente 90% desse conteúdo são episódios de série e 10% são filmes de longa-metragem, a Condecine se torna algo que praticamente inviabiliza esse tipo de atividade. Se você for olhar o catálogo do Netflix, que como eu falei, atualmente teria cerca de 100 mil vídeos, e você considerar que aproximadamente 10% disso são títulos de longa-metragem, ou seja, 10 mil títulos com um valor de Condecine de R$3.000, que é o valor para longa-metragem, estamos falando de 30 milhões de reais só para os longa-metragens. E aí 90 mil episódios de série vezes 750, a gente está falando de 67 milhões e 500 mil reais. Então a gente está falando de 97 milhões e 500 mil, quase 100 milhões de reais a cada 5 anos que esses serviços de video on demand teriam que pagar. Isso praticamente inviabiliza essa indústria. Só para dar um contexto desse número, todos os outros segmentos de mercado, cinema, TV por assinatura e TV aberta, recolheram juntos, no ano de 2014, 74 milhões de reais em Condecine Título. Nessa conta, a gente está falando que só um agente de mercado, que seria o Netflix, teria que pagar 97 milhões. Então, são números que claramente demonstram que o jeito que esse tributo está estruturado para ser cobrado atualmente não funciona para esse segmento de mercado. Essa questão da cobrança da Condecine está sendo discutida porque a própria Ancine já reconheceu a necessidade de modificar esse sistema de cobrança. Eu acredito que no final do ano de 2012, se eu não me engano, quando foi editada essas instruções normativas, houve um primeiro movimento de cobrar esse tributo desses players desse segmento, mas atualmente essa cobrança está suspensa enquanto avalia-se um modelo correto de cobrar. Eu não tenho uma proposta concreta para o que seriam alternativas para a cobrança, mas eu acho que o interessante é que as cobranças sejam pensadas de maneira a reconhecer a diferença da operação de cada conteúdo. Por exemplo, para um serviço de VOD por assinatura, o Subscription VOD como a Netflix, o que interessa é um catálogo grande. Então, ele não pode seguir a mesma regra de alguém que tem uma limitação temporal, que é, por exemplo, um canal de televisão por assinatura que tem uma grade limitada a 24 horas, ele tem um certo conteúdo que está lá, depois de um tempo esse conteúdo sai da grade e a Condecine dele não é renovada. Para o serviço de Subscription VOD é sempre interessante ter uma grade grande. Então tem que ser pensado alguma coisa que permita que esse serviço exista, contribua, mas que consiga se fortalecer no Brasil, e algo, por exemplo, que ocorra um modelo de cobrança que dialogue com o que é possível dentro desse sistema de transacional, que é o que ocorre, por exemplo, quando você pega um filme no Telecine Play ou quando você aluga um filme na Apple Store. Sobre o tratamento disso em outros países, é uma questão complicada porque a Condecine é uma CID bem particular aqui do Brasil. Eu não conheço nenhum paralelo dela em outros países. Mas algo que a França fez, por exemplo, para
para tributar a questão do VOD foi criar um VAT, um tributo, um imposto sobre valor agregado de 2% referente a qualquer transação que diga respeito a vídeo sob demanda, seja ele transacional ou por assinatura. É um tributo específico também para esse segmento e cujo valor é revertido para investimento no fortalecimento da indústria cinematográfica francesa. Em 2011, quando estava sendo discutida a lei da TV por assinatura, existia a possibilidade da inclusão do conteúdo não linear, que é o mundo do vídeo on demand, versus o linear, que é o da TV por assinatura. Só que assim, realmente não havia cabimento você incluir esses serviços não lineares dentro das obrigações que a gente tinha na lei da TV por assinatura, porque todas aquelas obrigações referentes a número de canais brasileiros que têm que ser carregados nos pacotes, quantidades de hora de programação brasileira e brasileira independente que têm que ser incluídas na grade semanal, todas elas dizem respeito a esse conteúdo linear. Elas não foram pensadas no não linear, então elas não seriam aplicáveis ao vídeo sob demanda. Então por isso que houve essa movimentação e até essa aceitação, era um argumento técnico de por que você não poderia pegar esse conjunto de regras que foram introduzidas nessa lei, que foi a lei 12485 de 2011, porque essas regras não poderiam ser aplicadas ao vídeo sob demanda. Hoje em dia fala-se dessa concorrência desleal porque desde 2011, o setor de televisão por assinatura se tornou um setor estritamente regulado. Ele é um setor que agora tem esse tipo de obrigação que recai sobre as operadoras, que recai sobre as programadoras e que realmente é algo que onera o próprio custo de operação desse serviço. E as empresas de vídeo sob demanda hoje em dia, elas estão operando nesse vácuo de regulação, que se por um lado é negativo, enquanto você tem uma situação tributária que não é resolvida, por um lado é positivo, porque você não tem a imposição de obrigações regulatórias que oneram sua operação e te permitem ser mais competitivo. A relação desses agentes hoje em dia é uma relação de competição, mas é entendido que o vídeo sob demanda é uma faceta importante do negócio para que essas empresas continuem a existir no futuro. O que há hoje em dia é um movimento forte das programadoras de oferecerem plataformas de vídeo on demand, como hoje em dia você vê, por exemplo, a HBO com o HBO Go, a Fox com o Fox Play, a própria Globosat agora lançou a plataforma dela também. Isso é algo recorrente. A relação com os OTTs, que o OTT é a sigla o over the top, né? Sendo que o over the top, ele é o quê? Ele é um vídeo on demand que ele não opera dentro de uma plataforma que nem o Now. O Now, ele é entregue na sua casa, junto com a mesma plataforma, o ambiente fechado que te entrega a TV por assinatura. O OTT, ele é over the top, ele está em cima de um outro serviço, propriamente dito, que é a televisão, é o serviço de internet banda larga, por exemplo. Quando você assina o Netflix, você não está usando, você está fazendo uso de um serviço ou de uma rede pré-estabelecida, que é a rede de televisão, a rede de banda larga que é entregue à casa do usuário. E esse é um serviço que ele existe fora do ecossistema da TV por assinatura. Então é natural que exista uma relação de competição, até porque esses serviços de OTT hoje em dia são vistos, são chamados até fora do Brasil como os cord cutters, porque no Brasil não, no exterior começou a ter o aumento de da porcentagem de lares que estão começando a optar por seguir apenas com serviços de video on demand nesse modelo OTT e cancelar a assinatura de TV por assinatura, por exemplo. O VOD ele é um segmento de mercado, um novo modelo de distribuição de conteúdo, que é a distribuição digital, que é importantíssimo na batalha contra a pirataria, que é um problema grande de rentabilidade do conteúdo audiovisual aqui no Brasil. Esse é um modelo que a gente já experimentou na indústria do videogame. A indústria do videogame praticamente se reinventou com a distribuição digital do conteúdo e diminuiu em grande parte a pirataria. Por ter custos de distribuição menores, o Video on Demand ele acaba sendo uma ótima janela para o conteúdo audiovisual antigo, para filmes de época, filmes clássicos, que hoje em dia não encontram mais lugar na grade de programação e que também hoje em dia estão fora das locadoras, que são um negócio que hoje em dia já não tem mais o sucesso que teve. Então, o Video on Demand ele é uma janela na qual esse conteúdo pode existir. E pode ser acessado legalmente, gerando um lucro, gerando um valor para quem é responsável pelo detentor dos direitos sobre esse conteúdo e também remunerando a indústria nacional através de alguma contribuição que possa ser criada no futuro, através de um novo modelo de Condecine, por exemplo. Se a regulação do Video on Demand for
opressiva no sentido de não permitir o crescimento desse segmento de mercado, a gente certamente vai ver essa perda de oportunidade de usar esse serviço como uma janela para diminuir a pirataria no Brasil. E, consequentemente, a gente vai acabar indiretamente estimulando a continuidade da pirataria que a gente tem hoje.